Boa noite. Verdade é que hoje a gente vai mergulhar no que se chama em hebraico numa sugya, num assunto que merece um shecheanu. Shecheanu brahá que a gente faz sempre para uma coisa nova. Verdade é que tem algumas coisas que dá para a gente maquiar, outras não. E na verdade vocês têm como confirmar se o assunto de hoje de fato é novo ou não. É só a gente, cada um discuta no aplicativo Caraguila ou no Spotify ou no YouTube. E aí procurar, e Baruch Hashem, eu acho que a gente nunca falou sobre esse assunto próprio. Me pareceu um assunto muito curioso, queria compartilhar com vocês. Que, na verdade, eu queria contar uma história pequena, que já tinha escutado antes, mas sabe quando a gente não sabe se a fonte ela é verdadeira, então a gente fala com uma outra confiança e com uma outra veracidade e com outro approach da história. A história que eu vou contar para vocês, na verdade, aconteceu e um dos grandes homens da nossa geração, chamado Rav Matityahu Salomon, que recentemente faleceu, Zichron Libraha, ele contou que ele escutou essa história diretamente da boca de um dos professores dele, Rav Dessler, nada mais nada menos que o autor do livro Michtav Melial. Ele conta que Rav Dessler próprio contou da boca dele para Rav Matityahu Salomon. Rav Matityahu Salomon contou isso. Não queria compartilhar com vocês. Quando a pessoa própria que presenciou a história conta, é outra vibe, é outro approach para a história. Eu queria olhar para essa história com olhos de um ensinamento muito forte para a gente. Quando Rav Dessler, tudo isso contando para Rav Matityahu Salomon, quando Rav Dessler estudava em Yeshiva de Slabodka, famosa Yeshiva de Slabodka, onde eu fiquei uma vez pensando e olhei, os alunos da Yeshiva de Slabodka, grande parte deles, foram os que criaram e fundaram 99%, para não falar 100% da Torá, que nós recebemos, especialmente nos Estados Unidos. Homens como Rav Aaron Kotler, dentre outros, esses homens todos estudaram na Yeshiva de Slabodka. E nessa Yeshiva de Slabodka, um dos grandes homens que estudava lá também era Rav Eliyahu Dessler. Pai dele se chamava Rav Reuven Dessler. Ele contou que uma vez o pai dele veio visitar ele. Rav Reuven veio visitar Rav Dessler, filho, autor do Michtav Melial, na Yeshiva. Lembrem que Rav Dessler estudava em Slabodka e o pai dele era um homem, uma personalidade de Yeshiva de Kelem. E de viajar de Kelem para Slabodka antes, não era uma ponte aérea que se faz fácil, não era nem um São Paulo, Nova York, era uma coisa difícil, tinha que pegar condução, e era uma coisa que se planejava, que demorava dias. E por que o pai foi de Kelem para Slabodka? Para visitar o filho. Era algo difícil, uma viagem, algo que se planejava antes. De repente, ele chegou, o pai do Rav Dessler chega na Yeshiva de Slabodka, diretamente de Kelem. Ele foi recebido com devido respeito pelo pai dele, pelo Rosh Yeshiva de Slabodka, corrigindo. E quando chegou lá e sabiam que o pai do Rav Dessler é uma pessoa importante, então receberam ele com devido respeito. E o Rosh Yeshiva sentou e conversou com o pai do Rav Dessler, Rav Reuven Dessler. Começou a conversar com ele, etc e tal. Depois de conversarem bastante sobre estudos, sobre pensamentos de Torá, e o Rosh Yeshiva se vira para o Rav Dessler, pai, e fala para ele: olha, eu sei que o senhor veio ver o filho, então vem comigo para o Bet HaMidrash, para você vai dar um oi, trocar uma ideia com o seu filho. Rav Reuven falou: eu não quero entrar no Bet HaMidrash, porque se eu entrar agora no Bet HaMidrash, onde eles estão estudando, vai atrapalhar o estudo, e vão levantar, e vão olhar para mim, eu sei que eu não quero. Ele falou: mas você veio até aqui para visitar teu filho? Então vai ter que conversar com ele. Ele falou: olha, me leva por favor para o quarto dele. Tudo isso, Rav Salomon, Zichron Libraha, escutou da boca do Rav Dessler, que é o filho. E ele entra no quarto do filho, o pai, Rav Dessler, pai, entra no quarto do filho, ele abre o armário, ele vê o quarto, vê que está tudo arrumado, e disse o pai para o Rosh Yeshiva de Slabodka o seguinte: eu vejo que meu filho está bem aqui na Yeshiva. Muito obrigado. Eu estou indo de volta para Kelem, para minha casa.
E essa foi o final da história. Ah, mas ele não podia ter parado um minuto para falar para o filho? Boa pergunta. Sobre isso eu não tenho resposta. Deve ser que ele não queria atrapalhar o estudo, ia ver o filho em breve. Mas ele queria saber como o filho estava na yeshiva. Isso, recebendo o filho em casa, ele não ia conseguir perceber esse approach. O quê? O que ele percebeu? Quando ele viu que o quarto do filho estava arrumado, que a cama estava arrumada, que o armário estava arrumado, ele falou, eu sei que meu filho está bem na yeshiva e voltou para Kelem, mais um período longo de jornada de Slabotka viajando para Kelem de volta para sua casa. Esse episódio eu tinha escutado ele faz tempo, mas nunca tinha ouvido de alguém Neeman, de uma fonte segura. E agora quando escutei de alguém que presenciou a história contar, para Rav Salom contar para a gente, então isso é um impacto completamente diferente. Uma coisa evidente, quando a gente vai abordar essa história agora, quero aprender algo com vocês, é que a gente não entende a cabeça desses grandes homens. Muito difícil entender. Ah, mas por que ele não entrou falar um oi para o filho dele? Boa pergunta. Talvez o filho dele ia voltar para casa em breve. Mas o que a gente está aqui para aprender é um pouco da ideia que esses grandes homens tinham e colocar na prática no nosso dia a dia. Um ponto fundamental que existe é o ceder na vida da pessoa. Porque, pessoal, preste atenção. Viajar de Slabotka para Kelem talvez seria viajar do América do Sul para a Austrália. Não era tão longe, não, mas era a mesma dimensão, não de tempo, mas de dificuldade, de esforço. Chegar até lá, quero saber como meu filho está. Olhar para o quarto dele, se o quarto está arrumado, quer dizer que ele tem ceder. Ceder quer dizer ordem. Está organizado, um quarto arrumado, um armário arrumado, com ceder, pessoal, Link Power, que ele ensinou para a gente, quer dizer uma cabeça com ceder. Uma cabeça com ceder, com ordem organizada, quer dizer que meu filho está bem na yeshiva. Óbvio, porque uma pessoa que está confusa, está ansiosa, está preocupada, ele não consegue se organizar, ele fica confuso, como a gente fala em português. Uma pessoa fica confusa, ele age confuso. Uma pessoa que ele tem menuchat hanefesh, tranquilidade, essa pessoa, olhem que profundo, pessoal, acho que isso é a parte deep da história, essa pessoa consegue agir com ceder. Quando a gente vê alguém que ele deixa tudo jogado, pode ser um pouco de tendência pessoal, mas a gente percebe bastante que uma pessoa que é tranquila, uma pessoa que ela tem um Munay Hashem, uma pessoa que tem um plano, uma carreira de vida mental, física, financeira, espiritual, essa pessoa tende a ter um ceder, uma ordem na vida muito mais fácil, e quando a pessoa tem uma ordem, um ceder na vida, isso impacta, transborda para a calça dele, onde fica, para o sapato dela, como fica, a organização. Essa foi a joia que ele ensinou para a gente, que a organização física é um reflexo direto da organização mental. Sendo assim, eu queria falar hoje sobre o tópico do Shechianu que eu falei para vocês, que é sobre ter um ceder na vida. Quando a gente fala para alguém que está tudo em ordem, pensar de verdade que se está tudo em ordem na vida da pessoa, a pessoa está bem. Porque olha que interessante, pessoal. Em Parashat Chayei Sarah, tem um Rashi que eu nunca entendi, até esse shiur. Vou dar o contexto para vocês. Sefer Bereshit, Perek Chavdalet, Pasuk Chavdalet, 24,24. Eliezer procurando um shidduch, outra metade para seu filho Yitzhak, para o filho do seu patrão Yitzhak. Eliezer, funcionário de Avram Avinu, foi procurar um shidduch para Yitzhak. E de repente, quem vai ser essa mulher? O que muda? Para postar no Insta? Não. Porque essa mulher vai ser a matriarca do povo Yehudi, a segunda das matriarcas, Sará a primeira, essa seria a Rivka, no caso, a segunda, e eles que dão os genes para o que nós somos durante toda a história de Bnei Israel nos 4 cantos do globo terrestre. Então, era algo muito importante. De repente, Eliezer chega no poço, como todo mundo conhece a história, antes o point era o poço, eles iam no poço para encontrar a parceira, a outra metade de Yitzhak, no caso ele fica mais uma vez, ele vê essa menina que veio dar água para o camelo, etc e tal, e ele faz uma pergunta para ela. Bat mi at.
Em árabe se pergunta Bet Min, daqui que a gente aprendeu. Filha de quem você é? De que casa você veio? Ele fez mais uma pergunta para Eliezer, para essa menina que ainda não sabia se era o Shidur de Yitzhak ou não. Ayesh Bet Avich Makom Lanu Lalun. Será que o seu pai, porque você é pequena, então você vai levar a gente para casa do teu pai, tem um lugar para que nós, quer dizer, minha entourage, eu, meus animais, dormir, descansar, passar a noite? O que ela responde de ficar para Eliezer? Essas duas perguntas. Ela respondeu o seguinte: olha, eu sou filha de Betuel, deu histórico familiar para ele, e falou: olha, tem lugar para você e para os seus camelos virem dormir na casa do meu pai com certeza. Rashi diz um comentário aqui muito difícil a priori de entender. Rashi diz o seguinte: Eshivatol Rishon Rishon Velacharon Acharon. Rashi fala: olha, ela respondeu para Eliezer sobre a primeira pergunta primeiro, e a segunda pergunta ela respondeu em segundo. Quer dizer, foi na ordem respectiva. Ou seja, filho, que família que você é? Ela respondeu de que família ela vem. E se tem lugar para a gente dormir, que foi a segunda pergunta, logo ela respondeu, tem. Para você e para os camelos. Eu nunca entendi esse Rashi, porque na verdade o Rashi não está acrescentando aparentemente nada. Primeiro, porque se a pessoa lê o Humash, ele sabe que foi a primeira pergunta que está na ordem do Humash. E a segunda é a resposta, a primeira e segunda está na ordem. Então o que Rashi veio acrescentar? E dois, pessoal, e daí que ela respondeu primeiro, segundo, who cares? O Rashi, na verdade, esse Rashi é um Midrash, mas o que veio acrescentar e por que Rashi traz isso para a gente? Porque Rashi não traz todos os Midrashim. Então qual que é a novidade aqui? Fiquei pensando, quando eu estava preparando esse shiur, veio à cabeça, que Rashi estava dando para a gente uma dica da primeira interação. Pessoal, primeira interação, olha que power, de Eliezer com a possível, que no caso virou futura matriarca do povo Yehudi. Pessoal, olha que forte. Será que essa mulher é uma mulher mesuderet com seder ou não? O que Eliezer fez? Ele podia ter feito uma pergunta. Assim que eu entendi o Rashi, talvez essa seja a explicação. Podia ter feito uma pergunta, ela respondesse a primeira, depois ele interagisse com ela numa segunda pergunta e ela respondesse a segunda. O que Eliezer fez? Não. Ele mandou de fato, direto, duas perguntas. Olha que power. Qual a sua família e se tem lugar para a gente dormir? Porque ele não fez uma pergunta, respondeu, outra respondeu, porque talvez ele queria entender, será que essa senhora, essa menina no caso, que era Rivka, tem ceder na vida dela? Ele vem Rashi e diz que ele fez por querer duas perguntas, assim eu entendi o Rashi, e Rivka respondeu as duas, meus queridos, na ordem. O que a gente aprende daqui? Diz Rashi, ela respondeu sobre a primeira pergunta primeiro e a segunda. Tá, Habib, é óbvio isso. Dá para ver no Humash? Não. Rashi vem falar para a gente que isso é algo importante para ser notado. Não é só ela respondeu. Não, isso mostra que essa mulher, no caso Rivka mais uma vez, tem um ceder e uma mulher mesuderet, organizada, ordenada, no caso que era Rivka, podia ser isso é válido para homens e mulheres, mas uma mulher, no caso da história de Rivka, mesuderet, isso mostra que ela é capaz de coordenar uma casa, coordenar um povo, coordenar uma nação inteira para o resto, deixar seus genes para o mundo. Bomba o Hidush do Rashi. Besiata de Ishmael. Fiquei pensando, pessoal, olhem que maravilhoso quando a gente começa a olhar as coisas numa perspectiva nova. Eu nunca tinha pensado nisso. Qual foi a primeira coisa, um passo adiante, qual foi a primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo? Qual a primeira coisa, mais uma vez, que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo? Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Quem não leu o Rashi, o primeiro Rashi vai falar que é o céu e a terra. Tudo bem, mas qual a primeira coisa? Alguma criação, céu, luz, noite, escuridão, dia, alguma coisa? Eu acho que não. A primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, olhem que impactante, ceder, uma ordem. Por quê? Hashem, quando foi criar o mundo, falou, hoje é o primeiro dia, vai ser criado tal coisa, segundo dia tal coisa, fora isso, no próprio primeiro dia vai Erev, vai Boker, tem noite e dia. Essa ordem, esse flow, se repete durante os 7 dias da criação. Algo tão power, tão bomba, tão magnífico, tão tudo, que inclusive para descanso, que é Shabbat, Hashem também colocou isso no Seder. Nem o descanso não fugia do Seder de Akadosh Baruch Hu. A primeira
coisa que Hashem criou no mundo foi o Seder, foi a ordem. Fato é que se a gente olhar os 7 dias, todos eles têm um flow de ordem. Esse flow, certeza foi criado no primeiro dia, não foi aleatório, porque a gente vê Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, cada um dos dias, que Hashem conta a criação, e todos os dias tem Erev e Boker, noite e dia. Algo magnífico. Se o mar, o céu e a terra, pessoal, não tivessem uma ordem, o mundo também não funcionaria direito. Porque o mar tem um lugar para funcionar, o céu tem um lugar para estar, a órbita dos astros, estrelas, milhares, conforme a Gemara, no Tratado de Brachot, disse para a gente há 3.000 anos atrás, e conforme a NASA descobriu algumas décadas atrás. Estrelas, milhares. E dessas estrelas, meus queridos, todas elas, estrelas, planetas, and so on, tem uma órbita. Se a órbita começar a mudar, e lá em cima não tem semáforo, não tem rodízio que cada um pode andar que dia, não tem o homem da CET quando quebra o semáforo, e como é que funciona? Tem uma ordem. Se mudar a ordem do que funciona ao redor do planeta Terra, o mundo não funciona também. Ou seja, olhem que interessante, pessoal, o Seder é algo indispensável para o Olam Hazé, para o mundo, para que a gente possa viver. Fiquei pensando, talvez, esse é o Pshat, essa é a explicação, num pedacinho da Tefilá que a gente faz no Shabat. Todo Shabat, meus queridos, a gente faz logo depois do Barechu, em Shacharit de manhã, a gente fala, Shevach, os Faradim até cantam isso, Shevach notnim lo kol tzeva marom. Tradução, que louvor dão para Hashem os astros, todos os astros celestiais. Se refere aos astros, aos malachim, aos anjos, tudo. O que isso quer dizer? Qual o elogio que eles dão? Óbvio que eles louvam Hashem, mas em que a estrela, o sol e a lua louvam Hashem? Os anjos sim, mas qual que é o louvor que as estrelas dão para Hashem? Talvez uma das explicações possíveis que a gente pode sugerir hoje à noite é o fato deles manterem o Seder, a ordem, a órbita deles que Hashem criou no mundo. Esse é o maior louvor, porque um mundo sem Seder cessa de existir fisicamente. Shevach, o louvor, é ser mesudar, ser organizado. E o reflexo que isso tem, inclusive no mundo da Halachá, é muito curioso. Rav Yerucham Mimir, no seu livro Da'at Torah, traz para a gente, em Parashat Bamidbar, algo fantástico. Ele conta para a gente, quer dizer, o livro inteiro é fantástico, mas esse ponto também é fantástico. Ele conta para a gente, Rav Yerucham Mimir, o seguinte, que o tratado de Erechin, na página 11b, a Gemara conta para a gente, pequena introdução, que Cohen tinha uma função no Bet HaMikdash, os Levim tinham outra função e os Israelim uma outra função. Os Levim, o que faziam no Bet HaMikdash, no Mishkan? O que os Levim podiam fazer? Os Levim tinham duas funções. Palavras parecidas, mas funções muito diferentes. Eles eram ou Shoarim ou Meshorerim. Shoarim quer dizer porteiros, porteiro. Ou Meshorerim, cantores. Os Levim ou cantavam quando se trazia Korbanot, tocavam os instrumentos, ou eles eram porteiros. Como se escolhia? Óbvio, o que tem voz grossa não podia cantar, e o que tem voz maravilhosa, ele cantava. Então os Kohanim, os Levim, mais uma vez, eles tinham duas funções, ou Shoarim ou Meshorerim. Ou eles eram porteiros no Mishkan e no Bet HaMikdash, ou eles eram cantores, participavam da parte instrumental que existia no Bet HaMikdash e no Mishkan, que tinha um monte de instrumentos e tinha músicas, né? Que a música faz parte da vida judaica. E pergunta a Gemara, e se mudar? E se um Levi, que ele é apto a fazer os dois, porque ele é Levi, ele muda de uma função para outra dentro da função da tribo dele, ou cantor ou porteiro, diz a Gemara que ele é Hayav Mitah, ele merece Loreno ir embora do mundo. Pergunta a Rav Yerucham, por quê? Ambos são Levi. E ninguém, por exemplo, se ele é porteiro, ele quer cantar, não vai atrapalhar a música. E se ele é cantor, ele vai virar porteiro, não vai atrapalhar a portaria também. Então a pergunta é, por que ele é Hayav Mitah? Por que é tão grave o castigo que ele merece o contrário de vida?
Diz Rav Yerucham, porque ele mudou o seder para o qual ele foi designado, para o qual ele foi criado. Cada um de nós tem um seder, não só de arrumar roupa, como a gente mencionou até agora, tem um seder na vida da pessoa, um job que Hashem deu para ele. Quando cada um de nós procura não fazer o nosso seder, o que sobra da pessoa? Talvez, ele não falou isso, mas talvez a gente pode sugerir que essa pessoa deixa de viver, porque ele não veio para o mundo para isso. Talvez seja, de uma forma alegórica, essa explicação do Chayav Mitah, ao contrário de vida. Rav Yerucham conta, em alguns lugares, que ele estudou sobre a trajetória, sobre a mentoria, melhor dizendo, do Saba de Kelem. Ele conta que em Kelem, quando se sentava numa cadeira, pessoal, são coisas que a gente tem que lembrar. Sentava na cadeira, usava a cadeira, estudava, ia comer, se voltava à cadeira, se colocava a cadeira no lugar depois do estudo. Diz Rav Yerucham, para o Saba de Kelem, mentor, onde Rav Yerucham estudou, não devolver a cadeira no lugar era visto para ele, eu vou repetir o que o próprio Rav Yerucham falou, como Hilul Shabbat. Alguém que profana a lei no Shabbat, dá um chacoalhão, dá um choque interno, de opa, precisa melhorar. Então, uma pessoa em Kelem que não devolvia a cadeira no lugar, o Saba de Kelem via isso como que se fosse Hilul Shabbat. Pessoal, olha a importância de ter seder física, porque o seder físico impacta no seder mental, ou vice-versa, e como ter seder na vida. Rav Yerucham conta que naquela época, a gente sabe que, se não sabe é bom saber, que as pessoas eram muito pobres. Hoje em dia, quando a gente vive na geração Baruch Hashem fartura, naquela época não tinham tanta fartura. Rav Yerucham conta que ele ganhou uma roupa do Saba de Kelem, essa roupa tinha 30 anos de idade. Segunda mão. Alter de Kelem usou a roupa e passou para o seu aluno Rav Yerucham Mimir. Ele falou que a roupa parecia nova. Ele falou que em Kelem todo mundo andava com calça e na calça, né, as calças que se vestiam, óbvio, né, dava para se ver o vinco marcado, o vinco da calça, a dobradura, aquela dobra na calça, dava para ver marcado. A limpeza e a ordem em Kelem era algo imprescindível, onde o mentor, o Saba de Kelem, passava para todos os seus alunos. Por quê? O seder se reflete até na forma com a qual a pessoa se veste. Ninguém falou que a pessoa precisa andar, pessoal, nas vitrines do shopping, cada dia trocar de camisa e fazer compras. Não, mas a pessoa precisa andar mesuderet, andar limpa. Não é à toa que o próprio Rambam, como todo mundo conhece, diz que um Talmid Chacham, que ele anda e ele tem uma mancha na roupa dele, ele é Chayav Mitah. Mas por quê? Porque é falta de seder. Só eu vou ler para vocês o que o Rav Yerucham me escreve. A Saba, o Saba de Kelem, Saba é o chefe da Yeshiva de Kelem, onde ele estudou. Lo ita le'olam enav. Pessoal, olha o que é ceder, olha até onde vale, onde transcende, olha que maravilha. O Saba de Kelem nunca levantou o olho, leabit el atzdadim, para olhar para os lados, a não ser, diz ele, betzorech gadol, a não ser que tinha uma necessidade. Se alguém chamou ele, alguma coisa, ele olhava. Mas ele não estava andando com a cabeça, olhando para os lados, vendo o que está rolando, né? What's new, qual a novidade? O que tem de novo no pedaço? Pessoal, em Kelem, o Saba de Kelem ensinava as pessoas, olha para onde você precisa. Mesmo os lados ter ceder. Ah, mas é muito difícil isso para a gente. A gente precisa olhar para os grandes e cada um colocar na prática o que cada um de nós pode aprender. Ninguém vai hoje virar o Saba de Kelem, Bezat Hashem, que a gente possa virar no decorrer do tempo e aprender bastante. Mas se a gente aprender uma coisa, entender a importância do ceder, levar uma coisa para a nossa vida de uma forma que ela não vai ser um pouquinho artificial, porque a gente está crescendo dentro dos limites de cada um diferente, já valeu, porque a gente aprendeu. E em Kelem, diz ele, Rav Yerucham escreve isso, que uma pessoa que olhava para os lados sem necessidade em Kelem, Aitazot sham lechirpa gdola, era algo pejorativo, era algo muito feio. Fiquei pensando comigo mesmo quando eu li isso, eu falei, uau, parei um segundo comigo mesmo, pessoal, eu falei para mim mesmo quando estava preparando o shiur, que mérito nós temos, Yehudim, Yahoo, de verdade, de termos pessoas de um naipe desse calibre há pouquíssimo tempo atrás.
Rav Yerucham Mimir, Alter de Kelem, são pessoas que viveram há poucas décadas atrás, pessoal. Se a gente fala de Moshe Rabbeinu, óbvio, sem desmerecer, mas é um pouco distante demais em tempo. Aqui são pessoas que viveram relativamente na esquina de onde a gente mora em questão de tempo. E são pessoas que tinham um controle total, um seder total. Essa é a palavra que eles usam. Olhem só que poderoso. Cada grupo de Levi tinha uma função dentro do Mishkan. E no fim de Parashat Bamidbar, quem aponta isso foi Rav Gifter, no livro dele Pirkei Torah. No fim de Parashat Bamidbar, ele mencionou algo bárbaro, que o Pasuk diz, Al tachritu et shevet mishpat akeatim mitoch halevim. Diz Hashem, cuidado, para que a tribo de Levi era dividida em 3, que um subgrupo de Levi chamado Kehati, Al tachritu et shevet mishpachat akeatim mitoch halevim, cuidado para esse subgrupo de Levim chamado Kehatim não se perderem, não irem embora do povo, como um castigo. O que acontece? Eles fazerem a função deles, não procurarem a função dos outros, e ninguém fazer a função deles também. Diz os Forno, o que isso quer dizer? Qual que é a advertência que Hashem deu para a gente? Al tachrito, não deixa eles falecerem. Não deixe, diz os Forno, pessoal, sobre esse passuco, assim traz Rav Gifter, esse quote dos Forno no Mikrat Dolot, não deixe o trabalho de carregar o Mishkan, first come, first serve. Não. Somente os Kehatim façam isso. E os Forno, todos os Levi estão aptos. Mas cuidado, se a gente liberar geral, o que vai acontecer? First come, first serve, que é bonito, quem correr chegar primeiro pega. Isso faz com que qualquer pessoa possa ir, e isso vai fazer com que eles vão cessar de existir. Ah, mas um minuto. Espera aí, todo mundo, quem iria participar? Só os Leviim. Quem ia participar desse first come, first serve? Só os Leviim. Então por que está escrito nos Forno não deixa? Diz Rav Gifter, mesmo que eram todos Leviim, mesmo que eram todos que estavam, assim que está óbvio nos Forno, mesmo que eram todos que estavam indo para fazer a Avodat Hashem, carregar os utensílios do Mishkan, diz o Pasuk Al Tachrito, não deixe destruir a subgrupo de Levi chamado Kehatim dentro do povo. Como eles, Loleno, iriam embora do mundo, se a gente fizesse um first come, first serve, mesmo dentro dos Leviim. Por quê? Porque tem Kehatim, tem Gershonim, tem Merarim, tem 3 subgrupos, cada um com sua função. Muito, muito interessante, pessoal. Mesmo que todos estavam indo com uma intenção pura, cada um com sua função, cada um com seu ceder na vida, cada um com seu objetivo na vida. E de novo, pessoal, muito incrível, como muitas vezes a gente sem querer tenta procurar ser outra pessoa na vida. Vê fulano, a gente fala, olha, se eu fosse fulano, talvez eu vou tentar ser a sombra dele. Mas peraí, Hashem criou a gente assim, para ser a sombra dele já tem ele, não precisa da gente. A gente tem que ser o nosso eu. O nosso ceder na vida. Mas eu fiquei pensando, pessoal, a gente está fazendo de verdade, olhando, me soa esse zoom na cabeça quando está preparando o shiur, a gente está fazendo desse negócio chamado ceder, que é o issue do shiur de hoje à noite, um big deal maior do que parece que é, vai. Tá bom, está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ok, tá bom, mas é uma coisa, não é tudo na vida. Do shiur aqui está parecendo que é algo gigante, muito importante. Quando eu vi essa comparação do Saba de Kelem, me tranquilizei e vou compartilhar com vocês. O Saba de Kelem falou a verdade. Seder não é a coisa mais importante na vida, não é a coisa mais valiosa no mundo, mas ele trouxe um exemplo para que a gente possa entender o que é Seder de uma forma brilhante. É o seguinte, tentem imaginar, meus queridos, um colar de brilhantes, de diamantes, algo maravilhoso, chique, caro, bonito, majestico. Se a gente falar quanto valem os diamantes do colar, vou chutar um número, que hajam 10 pedras de diamante, essas 10 pedras vão valer 1000x. E o próprio colar, que é a corrente que segura os diamantes, vale 1x. Então é 1 comparado a 1000. O diamante são os 1000x de valor,
E o próprio colar vale 1x. Ouro comparado com diamante, né? 1 para 1000 talvez. Agora olha que interessante. Quanto vale os diamantes sem o colar? Me explico. Se cair o colar, se cortar o colar, que é o cordão, onde estão pendurados os diamantes, cai no chão, perde tudo. A senhora vai na festa, está lá no meio da pista, se divertindo, pum, cai, perdeu, vai até achar. E se achar, e quantos vai achar no meio daquela bagunça? Ou seja, diz o Saba de Keren Pessoal em que Power, de verdade, o ceder não é o mais caro, mas o ceder é que segura os diamantes na nossa vida. E sem o ceder, sem o cordão, sem a corrente para pendurar os diamantes deixam quase de ter valor. Pessoal, impactante o poder do ceder na vida. Não é à toa que, pessoal, olhem só que maravilha. Olhem como a nossa Torá é assim, puf, precisa. Hashem cria o mundo, Bereshit. Parashá seguinte, reset. O que aconteceu? Noach, Mabul, dilúvio, Noé, quando Hashem reset o mundo. E olhem que maravilhoso. Não que o Mabul seja maravilhoso, mas olha a ideia que tem aqui, que faz ser maravilhoso. O que Hashem fez no Mabul? Trouxe o dilúvio. Então, como a gente traduz a palavra Mabul? Dilúvio. Eu fui procurar no Rashi. Rashi não traduz a palavra Mabul como dilúvio. Rashi traduz a palavra Mabul. Pessoal, procurem no comecinho de Parashat Noach, quando aparece a palavra Mabul, Rashi lá. Rashi diz o seguinte, da onde vem a palavra Mabul? Mem, Bet, Vav, Lamet, não é nenhuma gematra. Tradução, diz Rashi. Shebilá etakol, Hashem misturou tudo. Shebilbel etakol, bagunçou tudo. Gavou alenamucho, o que era alto foi para o baixo, o que era baixo foi para o alto. Caiu tudo no mundo, Hashem colocou tudo como se fosse na máquina de lavar. Na máquina de lavar a gente vê que a calça vai para cima, para baixo, então Hashem fez reset o mundo inteiro. Balançou, confundiu, bagunçou o mundo inteiro para que haja um novo ceder no mundo. Porque aquele ceder não funcionou. Pessoal, Link Power. Mabul, que foi a primeira vez que Hashem destruiu o mundo, como Rashi traduz Mabul? Desordem. Consequência da desordem é que o mundo afundou. Por quê? Quando os astros param de funcionar de forma ordenada, quando a chuva, o sol, o clima para de funcionar de forma ordenada, tiro e queda, batata. Quando a gente fala em português, vem o Mabul, vem o dilúvio. Ou seja, o dilúvio é consequência do Mabul. O que é Mabul? Confusão. É algo, uau, estrondo, de verdade. Logo depois que termina o Mabul, que promessa Hashem faz para a gente? Hashem fala para a gente, olha, não se preocupe, que daqui para frente vai haver um ceder no mundo. Está escrito isso no Humash. Está escrito que o sol não vai parar de funcionar quando precisa, a noite quando precisa, as estações quando precisam. Até lá, Rashi conta para a gente, o Humash conta para a gente que o quê? Que o mundo parou de funcionar de forma ordenada, inclusive na forma de primavera, verão, outono, inverno, sol, chuva, dia, noite. Não houve durante o Mabul. Por quê? Porque não tinha ceder. Quando não tem ceder, consequência é um Mabul. Às vezes a gente entra no quarto de pessoas, a gente entra em lugares, parece que aconteceu um Mabul mesmo, um dilúvio lá dentro, né? Uma bagunça total. Isso é falta de ceder, e cada um no nível dele, com as tendências que ele tem ou deixa de ter, a pessoa precisa criar um hábito de ser mais mesudar. Porque uma pessoa mesuderet na vida no escritório, essa é uma pessoa que a cabeça dele é mesuderet. Cada um com o seu jeito. Ele se organiza colocando notes na agenda, o outro no celular, o outro na mesa do escritório, o outro colocando no mural onde ele trabalha, cada um do jeito dele. Mas algum ceder do jeito de cada um que tem que ter. Mabul é consequência da falta de ceder. Mabul, dilúvio, não é Mabul. Mabul é confusão. Falta de ceder gerou o dilúvio. Sabe que eu pensei em alguns exemplos práticos quando a gente está falando de ceder, nesses últimos minutos, é o seguinte.
Eu sempre pensava que acordar cedo é um desafio. Na verdade é um desafio. Porque às vezes tem pessoas que colocam alarme para tocar, celular ou o que for, e a pessoa aperta o botão soneca, de repente, eu lembro, tinha um colega em algum lugar que eu estudei, e às vezes a gente voltava do café da manhã, ele estava botando ainda o botão soneca, apertando o botão soneca. De verdade, o nome já diz tudo. O cara era um grande soneca, não era da família dos 7 anões, mas sem julgar ninguém, mas é um costume não bom. E é um desafio acordar de manhã, mas o desafio maior, meus queridos, não é acordar de manhã. Qual é o maior desafio? A Gvurá, o giant, o power, o hero, quem é? É o homem, é a mulher que tem hora para dormir. Essa é a Gvurá. Acordar cedo, se a pessoa acorda cedo porque ele precisa acordar, senão ele vai perder o emprego dele, vai ter prova. Não. Também é uma Gvurá e também merece créditos. Mas o crédito verdadeiro, a medalha de ouro é ser gibor na hora de dormir. Porque a pessoa que tem ceder para a hora de dormir, a notícia que aparece no celular dele, o Instagram que aparece, a música que aparece, o noivado que apareceu para saber quem noivou antes do próprio noivo noivar, pessoal, não vai tirar a atenção dele. Ele tem hora para dormir, 9, 10, 11, a hora que for. Cada um tem o horário dele, puf, daqui ninguém me tira, estou indo dormir. Ter ceder, o maior ceder em relação a dormir e acordar é o dormir, não é o acordar. E quem consegue dormir, óbvio, também vai ter que se esforçar, mas o esforço é menor em relação a acordar. Teve, no Brasil, faz alguns meses atrás, teve um grande Talmid Chacham, pessoa que trabalha com jovens, e ele falou, veio para angariar fundos para a yeshiva dele, falou que hoje em dia, na nossa geração, além como esse shura se torna importante, mais ainda, na nossa geração, diz ele, que existe, como ele falou, alguma epidemia no mundo das yeshivot. Não é Covid, mas o que ele quis dizer é que é um challenge. Epidemia não quer dizer que as pessoas estão infectadas, que é um challenge, é um desafio, assim eu entendo. Que o challenge, o desafio é, depois que os alunos estudam, e às vezes nas yeshivot, eu lembro a minha yeshiva, o Seder terminava 10:30 da noite com a Arvit era 10:10, tinha Seder até as 10, depois 10 minutinhos de recreio para usar o toalete, 10:10 era Arvit, e 10:30 terminava a Arvit da noite. Era um dia intenso, das 7:30 da manhã até as 10:30 da noite, com um pequeno recreio para almoçar de 1 hora e 1 hora de janta e até 10:30 da noite. E as pessoas gostam de conversar, e é saudável conversar, é muito importante. As pessoas ficam conversando e de repente o relógio parece que não tem hora. 2, 3 da manhã, é normal ver pessoas conversando lá no deck das yeshivot, na rua, batendo um papo. É gostoso conversar, e é importante conversar, mas mesmo para isso tem que ter ceder. O challenge, disse esse grande homem, nas yeshivot hoje, tem um muito grande, com muita experiência, fora sabedoria, muita experiência, disse que o challenge é saber dormir. Saber falar, olha, conversei, quero conversar, talvez Shabbat vou ter mais tempo, ou um outro momento, agora já bati um papo, meia hora, 1 hora, cada um nas necessidades dele, agora é hora de dormir. Ter ceder para dormir é maior do que ter ceder para acordar. E no mundo de antigamente, talvez era fácil, hoje a gente tem um desafio muito, muito grande, por isso que nosso mérito ele é 1000 vezes maior, de verdade. Pessoal, antes as lojas, poucos anos atrás, era das 9 às 5, abria às 9, 5 horas da tarde, halas, fechou. Não sei se tinha farmácia 24 horas, não lembro. Eu acho que não tinha, talvez tinha uma, não sei. Hoje em dia, posto de gasolina, 24 horas. Farmácia, 24 horas. Celular, ligado, 25 horas, né? Então, hoje em dia, não tem mais dia e noite. A noite de verdade virou uma criança. Sem desmerecer nenhuma criança.
A luz elétrica, ela fez com que, de verdade, a gente vai em lugar, vai num estádio, pode ir num lugar bonito, iluminado. Pessoal, à noite, o pessoal pode sentar lá e ler um livro se ele quiser, porque a luz lá é melhor do que talvez de dia, sem falar lá Shonará do sol. Mas, olha que interessante, a luz elétrica fez com que a noite virasse dia. Tentem imaginar, meus queridos, como que era há 50 anos atrás. O supermercado estava fechado à noite, não tinha supermercado 24 horas nenhum. Posto de gasolina fechado à noite. Drogaria tinha uma lá no cantinho, lá que abria à noite, mas a maioria estava fechada. Então a pessoa tinha que se programar de noite. Para que faziam à noite? Iam dormir. Halas, acabou. Hoje à noite é uma criança. Mesmo quando a gente vai num hotel hoje, é muito interessante, aqueles hotéis com pensão completa, fala, mas é kasher, onde tem isso? Tem. Mas, olha que interessante. Mas como é que é? Tem horário para café da manhã, almoço e janta? Tem. Chegou atrasado, o que acontece? Mathaf, don't worry, não se preocupa, tem o coffee room que está aberto. Até isso, pessoal, não tem mais horário. Tudo dá para dar um jeitinho, a gente fica se espaçando e a gente perde sem querer o nosso ceder. Por isso que o challenge hoje em dia é a pessoa tentar ser um homem, uma mulher, um ser humano, um Yehudi mesudar, porque quem se comporta com ceder tem uma cabeça mesuderet. Ceder, para ter ceder, meus queridos, indispensável que haja limites. Por quê? Pensei comigo mesmo. Porque se a pessoa quer ser um gigante, o leão de verdade não é o que está no Simba Safari, o leão de verdade é o que mora dentro da gente, ele quer ficar acordado até 3, 4 da manhã olhando, depois passou 2, 3, 4 horas que você viu, ele nem sabe mais o que viu, não aproveitou nada, mas o tempo passa. É um desafio mesmo. E saber desligar o celular. Falar, agora é tal hora. Tem celulares que tem um alarme. Coloca o alarme 10 da noite, 9, 11, sei lá, cada um horário dele. Coloca. Na hora que apitou, puf, bota modo avião, ralas. Fala para o celular, meu querido amigo de 15 centímetros de altura. Eu tenho 1,70 m, 1,80 m, cada um, sei lá, a altura da pessoa 1,60 m. Fala, olha, eu sou 10 vezes pelo menos maior do que você, eu mando em você. Tchau, você veio me servir e não eu vim te servir. Ralas, acabou. Para isso precisa ser um leão de verdade. Tem que ter ceder para se desligar o celular às vezes. Tem que ter ceder para se desligar do trabalho às vezes. Tem que ter ceder até para se desligar do knis da sinagoga às vezes. Como assim? Veagita boyomam valaila, tem que estudar day and night. Não tem nenhum momento, a Gemara fala para a gente que a pessoa está isenta de estudar. A Gemara até conta que havia perguntaram para um Rav, quando a pessoa pode estudar coisas assim, fúteis, que não tem nada a ver com ele. Ele falou, no momento que não for nem dia nem noite. Ele falou, quando? É ou dia ou noite. Ele falou, tá bom, então não pode, porque Veagita boyomam valaila, tem que estudar dia e noite. Mas mesmo para Talmud Torá, pessoal, que é a maior preciosidade que Hashem tem no mundo, que é o que a gente está fazendo agora, cada palavra de Torá equipara-se a 613 mitzvot, cada palavra que a gente escuta, pensa, ouve, de verdade, cada palavra é a maior mitzvah do mundo. A única mitzvah que Hashem revelou que é a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, o resto a gente não sabe o valor de cada uma. Mas Talmud Torá, Hashem contou para a gente uma casquinha, que é a maior mitzvah do mundo. Mesmo o Talmud Torá tem ceder. Fiquei pasmo quando vi isso aqui. Rav Chaim Volozhin, o pai, o homem que fundou o conceito chamado yeshivot, com dorms, com dormitório. Rav Chaim Volozhin, grande homem que escreveu o livro Nefesh HaChaim. Eu não sei que horas ele ia dormir, nem que horas ele acordava. Nem vou me aventurar a falar de um grande homem desse naipe. Mas na hora que ele ia dormir, vamos colocar, exemplificar, 11 da noite, horário aleatório. Se Rav Chaim Volozhin estava lendo uma Gemara, escrito Amar Rava, por exemplo, disse Rava na Gemara. E quando fosse 11 da noite, que é o horário que a gente designou agora, exemplificando que ele ia dormir, Amar e bateu 11 da noite, ele fechava a Gemara e ia dormir. Não falava nem a palavra Rava. Mesmo para Talmud Torá, Rav Chaim Volozhin, o autor do livro Nefesh HaChaim, dentre uma maravilha de ser humano que esse grande Talmid Chacham era, pessoal, Amar Rava, disse Rava, se ele falou Amar e bateu o relógio, puf, Eidash, 11 da noite, 11 o'clock, halas, acabou, hora de dormir. Nem falava mais a palavra Rava.
Não é trocar noite por dia, estudar noite e depois de manhã chegar atrasado para Shaharit e se confunde inteiro, já não tem mais noite, não tem mais dia, não. É amar, parou, acabou, Habibi, 11 da noite, acabou, é meu horário, eu tenho meu ceder para ir dormir. Olhem que power, pessoal. Já que ceder é tão importante, fiquei pensando comigo mesmo, com isso a gente termina. Talvez algum dia no futuro a gente pode dedicar mais tempo para isso, mas eu não queria terminar o shiur sem falar sobre isso. Ceder é tão importante, algo tão necessário para que cada um de nós se aperfeiçoe ainda mais, cada um no seu nível. Mas, fiquei pensando comigo mesmo, todas as midot têm uma armadilha. Porque Yetzirah precisa ganhar salário no fim do mês. Yetzirah quer passear, ele quer ir para esquiar, quer passear, ele precisa trabalhar também. Então, qual que é a mordida do Yetzirah em relação ao ceder? Não ter ceder, tá bom, mas aí é a mordida pequena, mas no ceder itself, qual que é a mordida do Yetzirah? Fiquei pensando, a gente vê muitas pessoas que são obsessivos também no mundo da Torá e Mitzvot. Tem um ceder em extremo, vamos chamar assim. Tem gente que faz Netilat Yadayim, não sabe se a mão ficou bem lavada, então lava de novo, então lava mais uma vez. Faz o Shema, não sabe se fez o Shema direito com Kavaná, que a intenção é maravilhosa, porque tem que ter Kavaná para fazer o Shema, tem que saber a tradução, pelo menos do primeiro passuco. Tem que procurar saber o que está falando. De repente, não sei se eu tive Kavaná, repete de novo. Esse tipo de ceder, para Hashem, ele é passul, ele é inválido. Por quê? Porque a pessoa não pode ser obsessiva. Ter ceder não quer dizer ser obsessivo, quer dizer ter ordem na vida. Não quer dizer repetir a mitzvah 20 vezes. Vi no livro recentemente, lembrei agora, do Rav Ben-Zion Abba Shaul, sobre Mussar, no segundo tomo, estava lendo nas férias, e continuo lendo. Mas eu vi essa parte nas férias, ele conta que para todas as mitzvot, é proibido que a pessoa fique preocupada. Exceto Hametz. Hametz a pessoa precisa se preocupar. As outras mitzvot, a pessoa precisa se cuidar, zelar para fazer elas, mas não precisa ficar preocupada. Se a pessoa ficou preocupada, então ele precisa consultar um Rav, porque ele está no caminho errado. Ceder em extremo errado. Pessoal, estava escutando um Rav e um psicólogo americano, e esse Rav foi aluno direto do Rav Pinchas Scheinberg, um grande Talmid Chacham, quem conhece o mundo de história judaica recente, conhece aquele Rav que conhecido por usar muitos tzitziot, mas ele era, dentre tzitzit era um pequeno adjetivo, qualidade que ele tinha, Talmid Chacham acho que era uma qualidade maior ainda. Rav Pinchas Scheinberg, ele uma vez viu um aluno fazendo Amidah. Esse aluno começou a demorar muito na Amidah. Falou para ele, olha meu querido, estou vendo que você está ficando obsessivo com muito ceder, vamos falar assim, o ceder do lado ruim para Amidah, de falar cada palavra e parar e ver se falou direito. Falou, olha, você tem 10 minutos para fazer Amidah. História verdadeira, pessoal. E se você não fizer, se sua Amidah passar de 10 minutos, eu vou com muito carinho, acredita em mim, pegar você, te tirar de onde você está fazendo Amidah e te levar para o banheiro, te carregar, porque no banheiro você sabe que você não pode rezar e lá você vai ter que parar Amidah. E esse jovem aprendeu a fazer Amidah em menos de 10 minutos. O Rav Pinchas Scheinberg entendeu com sua grandeza que o ceder aqui estava passando do limite do saudável para o não saudável, porque o Yetzirah precisa ter uma mordida. Não é à toa que o Steiper Gaon, pai do Rav Chaim Kanievsky, todo mundo conhece, ele escreveu isso, que depois de usar um livro, devolve o livro no lugar. Porque o próximo indivíduo vai querer usar o livro na sinagoga e não vai achar. E se ele não achar e for embora e não estudar, quem saiu perdendo somos nós, Bnei Israel. Ajuda ele, pegou o livro, usou, sarten, devolve o livro no lugar. Tenha ceder na vida. Que a gente possa, pessoal, brasileiros e brasileiras, ordem e progresso. Porque a ordem, meus queridos, traz progresso na vida de cada um de nós. Ordem na vida significa cabeça mesuderet. Semana maravilhosa a cada um de nós.